Obrigado, amigos. Parece um currículo extenso, gente. A vida passa numa rapidez. Quem estiver interessado, aliás, porque é um pouco de relato desses tempos, né? Tem um livro meu que circula muito, que hoje está esgotado, mas está online, que chama O Mosaico Partido. O Mosaico Partido por causa do problema da construção das nossas identidades, né? É um livro legal, está online, está no meu site, vocês vão ter um pouco da minha história, mas não é tanto memórias, é muito mais, digamos, o que eram essas transformações econômicas e sociais. É um livro simpático, né? Deixa eu trazer uma dimensão que eu acho que todos nós temos em comum, muito além da economia, que é o problema dos valores, né? Sabe, eu tinha 22 anos. Meu pai trabalhava na Aço Norte, no Recife, ali perto do Recife, e ele me convidou para comer uma lagosta num restaurante. E na porta do restaurante, era para o jantar, né? Enfim, na porta do restaurante tinha claramente uma criança passando fome ali, né? Você sabe, esses momentos que, enfim, nessa idade, né, as coisas parecem que se rearrumam. Eu gosto muito da imagem do caleidoscópio, né? Você vai virando as coisas e, de repente, o conjunto das pedras se rearrumam, né? E eu falei comigo, sabe o que é? Eu vou jantar uma lagosta, tem uma criança passando fome, esse negócio não funciona. Ou eu digo, bom, não vi esse moleque nascer, dane-se, isso é a vida, certo? Ou então passo a fazer outras coisas, certo? Isso me levou a estudar economia para entender como é que as coisas acontecem, né? A minha grande área científica, na realidade, é linguística. Eu falo 7 línguas, eu li a Bíblia no original, eu li Dante no original, enfim, você poder ler Dostoiévski no original, você não tem, né? O Crime e Castigo, o clima tétrico que o Dostoiévski cria no Crime e Castigo. Eu li por acaso, porque me caiu nas mãos também, fui ler depois em italiano, né? Não dá, gente, sabe? O Dostoiévski e Manacha la Miséria não combinam. As coisas são diferentes, né? Você imagina a tradução do Grandes Sertões Veredas em francês, né? O Diadorim dizendo oui, oui, né? Eu digo isso porque há momentos em que os nossos valores mudam, né? E eu realmente, isso que a Sônia dizia, a minha preocupação, eu tenho várias décadas de luta por mais justiça social, não se devem tanto por ler Marx ou Debré ou o que fosse, e sim muito mais por um sentimento de indignação, sabe? Eu até hoje tenho um pouco de dificuldade de absorver que é esquerda e direita, né? E parece que é legítimo ser de direita, ser de esquerda, coisa assim, né? Caramba, nós temos, anualmente morrem um pouco mais de 3 milhões de crianças de menos de 5 anos, 3 milhões por ano, né, de fome. Não sabemos onde estão, temos os alimentos, custa uma merreca e não se faz nada, né? Essa é a realidade que a gente vive. Eu trago essa coisa porque eu acho que é importante o que a gente na vida, não é apenas a ciência que a gente estuda, a compreensão, é também os valores herdados, é também, digamos, a herança da família, né? É todos os processos, nós somos esse mosaico justamente de várias influências, né? Deixa eu dizer uma segunda coisa que é relativamente à economia. Eu estudei economia, me ajudou a entender muitas coisas e ajuda até hoje. Mas economia, gente, é uma ciência social. Os economistas se apropriaram da realidade como tudo se justifica em nome de leis econômicas. Isso é uma gigantesca farsa. Gente, eu fiz economia na Suíça com bons banqueiros, toda a visão
do que se chama a direita, a visão neoclássica, etc. Depois fiz no país socialista, na Polônia, veio o sistema de planejamento, e depois trabalhei 7 anos na África, montando e planejando governos de desenvolvimento, né? E aí você tira da cabeça todas essas simplificações, né? E você tenta buscar o que na realidade funciona. A economia é apenas uma das ferramentas das ciências sociais para a gente entender como a sociedade se transforma, né? E não vou dizer, quando a gente diz aqui Brasil, os desafios, a gente não vai falar de economia. A economia é uma parte do processo de transformação da sociedade. Ajuda a entender, ajuda sem dúvida, certo? Mas é apenas isso. Se a gente não tem essa visão mais ampla, né? Deixa eu me situar também em termos ideológicos. Como eu disse, eu não gosto muito desse negócio de a gente é de esquerda, né? Então, o que parece que legitima a esquerda e legitima a direita, como se fossem dois polos de legitimidade, né? Você não pode ter democracia política se você não tem uma certa democracia econômica. Isso simplesmente não funciona, certo? É só olhar toda a América Latina, a África e tantos países, certo? Nós temos que aproximar as coisas, né? Então, não são escolas de economia, né? Para a economia funcionar, gente, não são leis, tá? São regras. A mudança é profunda, né? A diferença é profunda, tá? Porque isso significa que a gente pode fazer os pactos necessários para que a economia funcione. Tudo que a gente ouve na TV, esses caras fazendo aí os consultores, etc., dos grandes grupos financeiros, todos que a TV chama, né? Isso aqui parece que o que acontece com a economia é assim, a gente prevê como se nós não fôssemos atores do processo. Quando os Estados Unidos estavam na crise de 29, a gigantesca crise, né? O Roosevelt simplesmente lascou uma baita taxa com alíquota de até 90% em cima dos grandes capitais financeiros improdutivos, certo? Financiou um conjunto de infraestruturas, isso gerou emprego, esses empregos geraram demanda, então todas as empresas que estavam paradas começaram a ter para quem vender, certo? E os Estados Unidos foram saindo do buraco, né? O que é isso? Foi o chamado New Deal, um pacto. Ou seja, a sociedade pode fazer um pacto para funcionar. Nós não somos submetidos a leis. Que lei econômica justifica que, por exemplo, na Finlândia, o professor de escola primária tem um salário do mesmo nível que engenheiro ou advogado, e no Brasil ganha o que ganha. Aí vamos dizer, não, porque o déficit, porque o superávit e tal. Gente, francamente, com meus 4 diplomas de universidade, com meus trabalhos na China, na África, em diversos países, eu digo tranquilamente, isso aqui é farsa, tá? Nós podemos escolher os caminhos. Isso é muito importante. A reconstrução da Europa do pós-guerra, os 30 anos de ouro, assim chamados, que funcionou tanto a transformação econômica, é que se fez um aumento de salários, se fez políticas sociais públicas, gratuitas, universais, saúde, educação, etc., e a coisa funcionou, né? Era o estado de bem-estar, né? Welfare state. E como funciona? Isso aí foi quebrado, não é que não funcionou e quebrou. Foi quebrado por interesses financeiros. Faz parte, a partir dos anos 80, são esses 40 anos de desgraça que temos pelo planeta, tecnologias que avançaram radicalmente, que nos permitem imensas transformações, mas o resultado dessas transformações está sendo apropriado por grupos financeiros que paralisam simplesmente o desenvolvimento, né? Essas transformações dos últimos 40 anos, a gente está trabalhando basicamente com a ideia do tripé, né? O que nós queremos da sociedade tem que ser uma sociedade economicamente viável, mas também
socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esse tripé, hoje internacionalmente chamado de triple bottom line, certo? Esse triângulo, é bom senso. Está na base da construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, perdão, a chamada Agenda 2030, né? E isso funciona. Agora, por sua vez, isso se apoia em outro tripé para que funcionem esses objetivos, né? Objetivo econômico, social e ambiental de maneira equilibrada, a gente tem que equilibrar um processo decisório. A gente chama isso de democracia, mas estamos buscando essa democracia ainda. Hoje, se trata essencialmente de um equilíbrio entre o setor público, o setor empresarial e as organizações da sociedade civil, o conjunto dos diversos sistemas de organização. É interessante isso, né? Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, claramente as corporações se apropriaram do governo, né? Você tem uma deformação de todo o setor público. No Brasil, se persegue as ONGs, as organizações da sociedade civil, nesse conjunto. Mas isso é muito importante, porque uma coisa é a gente dizer quais são os desafios, quais são os problemas. Outra coisa é a gente pensar, bom, para a gente enfrentar o desafio da saúde, da desigualdade, da educação, da destruição do meio ambiente, etc., quais são os processos decisórios necessários para que isso funcione. De certa maneira, a gente não resolve a gente dizer que a solução está na educação. Tem gente que gosta de solução simples, né? Tem um caminho. Né? Primeiro, que não é um caminho. Segundo, o problema é o seguinte: por que a educação no Brasil não funciona? Em 1970, a Finlândia, que era um país essencialmente exportador de madeira, primário, resolveu investir não só em educação, mas na elevação científica e tecnológica do conjunto da sociedade. Reduziram as desigualdades, generalizaram o acesso público, gratuito, universal à formação, enfim, foram 50 anos que fazem da Finlândia o que ela é hoje. Mas é um sistema integrado, redução das desigualdades, proteção do meio ambiente, um conjunto de sistemas de participação da sociedade civil, a mudança do próprio sistema educacional, juntar educação, ciência, tecnologia e cultura num processo articulado. Certo? Sabe o que é isso? É pensar que processo decisório nos permite efetivamente enfrentar as coisas. Nosso problema não é Bolsonaro. Nosso problema é Bolsonaro chegar ao poder, gente. Essa é a questão. Não há dúvida que a família Marinho aprovou, que um conjunto de grandes grupos que controlam a mídia, os grandes bancos aprovaram, os interesses americanos pelo petróleo aprovaram, enfim. Né? Ou seja, temos que fazer uma análise sistêmica para enfrentar os desafios e temos que pensar que mecanismos reguladores, que processos decisórios permitem que a gente avance. Né? Esses processos decisórios hoje têm se chamado de governança. Governo, a gente sabe o que é a máquina do governo. Tá? Governança é fazer o conjunto funcionar. Gente, eu estou abrindo janelas, tá? De eixos de trabalho, enfim. Indo para o ponto seguinte, nós não estamos enfrentando só a pandemia, nós estamos enfrentando, tanto no Brasil como em diversos países, uma convergência de processos críticos. Nós temos a crise ambiental, como é uma crise de longo prazo, a gente tem tendência a tentar para o que é urgente, não para o que é estruturalmente mais significativo. A destruição da biodiversidade é uma catástrofe planetária dramática no médio e no longo prazo. O aquecimento global já está se transformando num drama
atualmente, o caos climático que está se gerando. Nós estamos perdendo anualmente, só nas regiões mundiais do semiárido, 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano, por mau manejo, por excesso de química, por monocultura irresponsável, enfim, e por aí vai. Nós temos hoje praticamente todos os rios do planeta, com algumas exceções, simplesmente contaminados, e estão morrendo. Saiu o WWF publicou a destruição de vertebrados no planeta entre 1970 e 2010, portanto, em 40 anos, que é um piscar de olhos em termos históricos, nós perdemos 52% dos vertebrados do planeta. Estão destruindo a vida de maneira extremamente acelerada. Isso não é as futuras gerações, certo? Os nossos filhos, nossos netos, evidentemente, estão ferrados nesse processo. Gente, eu não sou catastrofista assim, acadêmico, para parecer coisa. Tá? Eu lembro que eu estava com o Ignatius Sachs, a gente estava dando uma entrevista. Ignatius Sachs, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, é um grande nome, um dos criadores do conceito de sustentabilidade. Né? E a entrevistadora disse, mas essa é uma visão pessimista. Né? O Ignatius Sachs se saiu com uma pérola. Ele disse assim, minha amiga, um pessimista é um otimista bem informado. Essa coisa simplesmente não está funcionando. Não estamos destruindo o planeta. Isso, ponto 1. Tá? Muito discutido hoje, tá? Um monte de empresas estão começando a dizer que vão se tornar responsáveis, etc, etc. Mas, enfim, o fato é que estão destruindo. Né? O segundo eixo crítico é, evidentemente, a desigualdade. A desigualdade atingiu níveis absolutamente espantosos. Porque, antigamente, antigamente, eu digo os tempos que o Marx analisa, né, ou a primeira metade do século passado, né, a exploração das pessoas e o enriquecimento dos mais ricos se dava através de processos produtivos. Né? Um produtor de sapato, a gente dizia que está explorando seus trabalhadores, por isso que ele está rico, mas ele estava produzindo sapato, estava gerando emprego e estava pagando imposto. Certo? Produzir sapato é útil, gerar emprego é útil. Tem a briga pelo salário, sem dúvida. Mas, para você gerar a mais-valia, que era a forma de exploração que se usava, pelo menos, você tinha que gerar empregos. Hoje, através dos sistemas financeiros, você não precisa gerar emprego. Nós temos, no Brasil, 62 milhões de adultos, acrescente as crianças, dá mais ou menos 40% da população. 62 milhões de adultos que estão com nível de endividamento que está simplesmente afogando eles. Né? 25% deles estão simplesmente em bancarrota pessoal. Né? Quem se interessar, vocês peguem, simplesmente escrevem ANEFAC, né? Associação Nacional dos Executivos de Finanças, vocês vão ter ali pesquisa mensal de juros, vocês vão não o que diz os jornais, mas assim, gente, executivos de finanças não são muito progressistas, tá? Mas eles são realistas. Eu tenho aqui, em maio de 2021, em plena pandemia, cartão de crédito, se você entra no rotativo do cartão, 288%. No Canadá, é 11%. Não é uma diferença de 10%, 20%, 100%. É uma diferença entre 800% e 1000%. Certo? E por aí vai. Né? Você tem, no comércio, grande parte do comércio trabalha com juros de 100%. Esse negócio simplesmente, através de juros, através de dividendos, né, sobre os donos de ações, você gera um enriquecimento por pessoas que não precisam produzir. O mecanismo se transformou. Aqui tem uma revista que é muito boa para essas coisas, é a Forbes, é a revista mundial americana sobre os bilionários. Aqui estão os simpáticos bilionários brasileiros, né?
eles são sorridentes porque adoram aparecer na revista Forbes, para um bilionário é a glória. Mas no ano passado, vocês têm 42 pessoas desse grupo, bilionários em dólares, aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de dólares em 4 meses, de 18 de março a 12 de julho do ano passado, em plena pandemia, com a economia caindo, eles aumentaram brutalmente as suas fortunas. Que tipo de capitalismo é esse, onde as pessoas aumentam as suas fortunas quando a economia cai? Evidentemente, porque o sistema financeiro, isso internacionalmente se chama financiarização, ele descolou. Né? Quando você endivida a população ou endivida as empresas, né? E extrai juros, você está enriquecendo sem precisar gerar emprego, sem precisar produzir. Né? Gente, isso aqui não é análise minha desse porte, tá? Isso aqui é analisado mundialmente por prêmios Nobel como Joseph Stiglitz, que foi economista-chefe do Banco Mundial, que foi economista-chefe do governo Clinton, e por aí vai. Quer dizer, no mundo está se discutindo como é que a gente volta a controlar esses grandes grupos financeiros. Né? Só para voltar aos 42, esses 42 aumentaram suas fortunas em 180 bilhões em 4 meses. 180 bilhões são 6 anos de Bolsa Família. Bolsa Família é para 50 milhões de pessoas. Aqui, em plena pandemia, com a situação crítica da economia, essa gente enriqueceu o equivalente a 6 anos do que ia para 50 milhões de pessoas e não pagam impostos. Tá? Desde 95, lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de impostos. Isso aqui simplesmente não funciona. Eu trabalhei isso num livro que já está na 10ª reimpressão, está circulando muito no Brasil, eu recomendo muito. Tá? Não precisa ser economista para entender, é A Era do Capital Improdutivo. Né? Ele está online gratuitamente, vocês podem comprar o livro, e ele está também sob forma, cada capítulo, cada um dos 15 capítulos, tem um vídeo de 10 minutos, vocês podem pegar no meu site ou no YouTube, e vocês vão ver como se articula o conjunto. Tá? Hoje são milhares de pessoas que pegam esses vídeos. Eu, por exemplo, acompanhei uma rede de favelas, estão fazendo esse curso entre eles e pediram uma aula presencial, digamos assim, online, né? Certo? Para tirar dúvidas. Sabe o que é? Só abrindo esse parênteses, hoje, com essas tecnologias, para onde a pandemia nos empurrou, a gente está podendo generalizar discussões de maneira extremamente inovadora. A desigualdade, gente, está atingindo níveis absolutamente escandalosos. Tá? No Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas que estão passando fome e 116 milhões de pessoas que ora tem, ora não tem comida. Nós somos o 3º produtor de alimentos do mundo. Só de cereais nós produzimos 4,2 kg por dia por pessoa. Vai tudo para exportação, porque está na mão dos traders de interesses internacionais, por isso desvalorizar a moeda. Né? O cara exporta 1 quilo de arroz, para cada dólar de exportação ele recebe R$5, isso rende bastante. Né? Ou seja, a economia não está servindo para resolver os problemas elementares da população, está servindo para justificar enriquecimento financeiro. Aí as pessoas vão dizer, não, é a visão de esquerda. Não é uma visão de esquerda, é uma visão de decência humana. Vocês pegam o PIB do Brasil, 7,5 trilhões de reais. Vocês podem fazer uma conta em casa. Você divide pela população, 212 milhões de habitantes. Sabe o que dá? O que a gente produz hoje de bens e serviços dá R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. Dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável.
Claro, vai ter dondocas e dondocos aqui no Morumbi que vão achar, meu Deus, viver com 11 mil reais. Pois olha, para a massa da população, viver com 11 mil reais, bem obrigado. Você sabe o que é? Basta reduzir um pouco a desigualdade que dá para viver todo mundo de maneira digna e confortável. E isso é também a situação no mundo. No mundo, um PIB de 85 trilhões de dólares, dividido pela população 7,8 bilhões, isso dá 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Os avanços científico-tecnológicos, e não o capitalismo, e não os bancos, mas, essencialmente, os avanços científico-tecnológicos permitiram avanços extremamente significativos, né, que fazem com que hoje o planeta possa assegurar o bem-estar de toda a população e de maneira sem destruir o meio ambiente, sem destruir o futuro das gerações. Sabe o que é? O nosso problema não é econômico. Nosso problema é de organização política e social. Nosso problema é de governança. Nosso problema é de processo decisório. Esse é o grande desafio. Porque, no mais, saber o que fazer, gente, não é complicado. A gente tem que assegurar uma renda básica. Você não pode deixar uma mãe que não possa comprar o medicamento do seu filho, gente. Certo? Isso é bestialidade. Isso não tem. Aí vão dizer porque economia, porque tal. Porque o cara não quis trabalhar. Mas que não quis trabalhar, não tem emprego. 15 milhões de desempregados que tem no Brasil, eles adorariam poder trabalhar. Certo? Não há base ética para isso que a gente está vivendo. Tá? Primeiro, porque não foram os pobres que montaram o sistema, não são responsáveis da pobreza deles. É um sistema que foi criado dessa maneira. Certo? Segundo, esses 42 bilionários que mamam 6 anos de Bolsa Família em 4 meses, simplesmente trabalhando com papéis, comprando, vendendo papéis, ações, títulos de dívida e coisas do gênero. Meu, o que é isso? Nem os pobres merecem a sua pobreza, nem os ricos a sua riqueza. O desfuncionamento é sistêmico. Daí a tal importância de inúmeros livros que vocês podem pegar no meu site, porque eu faço desses livros principais que surgem internacionalmente, em particular, porque as pessoas, para gerar acesso, né, eu faço resenhas, não resenhas comerciais, resenhas de ideias-chave. Vocês entram no meu site, põem dicas de leitura ou resenhas, vocês vão encontrar um conjunto de livros, tipo, cada livro, livros importantes, por exemplo, isso aqui, do Robert Reich, que foi ministro do Trabalho dos Estados Unidos, The System, o sistema, certo? Esse, por acaso, ainda não fiz a resenha, mas está aqui em cima da mesa porque está na fila. Mas vocês têm livros como aqui, A Chegada do Neofeudalismo, certo? Então, chegando, gente, isso não é mais o capitalismo produtivo que a gente conhecia. Né? Vocês têm um excelente estudo, que grande impacto internacional, O Triunfo da Injustiça. Gente, nada disso é gente de esquerda, sabe o quê? É gente decente, que estão fazendo trabalho estatístico, trabalho de pesquisa, estão dizendo, gente, isso aqui está indo para o brejo. Né? Nós temos que ir para outros caminhos. Que outros caminhos são esses para fazer uma parte mais propositiva? Nós temos que assegurar uma renda básica, há recursos para isso. O problema não é de onde vem os recursos, o problema é para onde vai. Certo? Nós temos cálculos do IPEA, cálculos aqui da USP, com a Laura Carvalho, que mostram que R$1 que você coloca na base da sociedade gera um aumento do PIB de R$1,50. Não é gasto, é investimento. Porque quando você põe mais dinheiro na base da sociedade, ela consome. Aí o Guedes diz, não, mas a população consome e aí some. Isso é uma idiotice. Porque, na realidade, esse cara vai no comércio, ele paga. Né? O comerciante tem que reabastecer seu estoque, faz compras na empresa. Enfim, você põe a máquina econômica para trabalhar.
o principal motor da economia é a demanda das famílias. Se você melhora a demanda das famílias, você gera mais atividade empresarial. Tanto o consumo que aumenta gera recursos sob forma de imposto para o Estado, imposto sobre o consumo, como a atividade empresarial gera atividade, imposto sobre os processos produtivos e a conta fecha. Como a conta fecha, vocês podem pegar num texto meu que é simples e que, para não especialista, né, eu não escrevo em economia, certo? Que chama Contas Públicas, Entenda a Farsa. Tá? Em 4 ou 5 páginas, vocês vão entender como funciona o acesso ao dinheiro público. Portanto, assegurar uma renda básica, certo? É decente em termos de qualidade de vida das famílias, certo? De tirar as pessoas da fome, certo? E funciona em termos econômicos, e funciona em termos políticos, porque, volto a dizer, a partir de um determinado grau de desigualdade, não há política, não há democracia que funcione. Nós temos que fazer políticas sociais. Gente, eu estou passando muito dos 30 minutos aqui, viu? Deixa eu fechar esse negócio, porque o que importa é fechar a lógica nesse negócio. Se você assegura uma renda básica, dinheiro é uma parte só do bem-estar das famílias. Tá? Dinheiro no bolso te permite fazer a compra no supermercado, pagar o aluguel, coisas do gênero. Agora, isso tipicamente é 60% do bem-estar econômico. Os outros 40%, o que é? Você precisa de segurança, mas você não compra segurança. Né? Tem que ser uma política pública de segurança. Você não compra hospital, você não compra escola, você não compra... Isso se chama de bens de consumo coletivo, que funcionam, e onde funcionam bem, são públicos gratuitos de acesso universal, porque você faz isso universalmente para todo mundo, distribui por todas as cidades, etc., e se torna muito mais barato e se torna muito mais eficiente. E aí é Estado, gente. Certo? Quando você passa a saúde, não sei quem tem os seus enroscos com plano de saúde, mas quando você tem a saúde privatizada, você vai ter a indústria da doença. Né? A educação privatizada vai gerar a indústria do diploma, a segurança privatizada gera milícias, como está se criando aqui no Rio, como já existem tanto nos Estados Unidos. O negócio não funciona. Então, de certa maneira, a gente tem que assegurar tanto a renda como as políticas sociais. E nós temos que assegurar empregos. Esperar que os mercados gerem empregos, esquece, gente. Tem gente que diz, não, tem novas tecnologias, mas também as novas tecnologias vão gerar novos empregos, com limites. Agora, pegue em Brasil, 212 milhões de habitantes, 148 milhões em idade ativa, 16 a 64 anos, 148 milhões. Sabe quantos empregos formais privados a gente tem? O que a gente chama emprego, né? Vai ter carteira assinada, vai ter aposentadoria, etc. 33 milhões. Essa situação, gente. Nós temos 38 milhões de pessoas se chama emprego informal, né? Quer dizer, na realidade não é emprego, é um setor informal. O IBGE calcula que essa gente tem, em média, a metade da renda do que tem no emprego formal. É gente que se vira. Né? Vende coisas na praia, eu estou aqui na Lapa, enfim, no centro da Lapa, um monte de gente vendendo tudo e qualquer coisa na rua. Certo? E não são apresentados como desempregados. Né? Estão no setor informal. 38 milhões. Certo? Nós temos 15 milhões de desemprego aberto. Aqueles que estão procurando não estão conseguindo. Nós temos 7 milhões de desalentados. Caras que gostariam de trabalhar, mas abandonaram porque não encontram. Certo? Somem isso, dá 60 milhões de pessoas. Sabe o que é? Esperar que os mercados resolvam, isso é uma palhaçada, uma idiotice. Não funciona. O Biden, dos Estados Unidos, está discutindo a todo vapor o que se chama PEP, Public Employment Programs, programas de emprego público.
Na Índia, cada município, cada prefeitura tem que ter um cadastro de projetos úteis, tipo saneamento básico, arborização de rua, o que for, mas que seja intensivo em mão de obra e que seja socialmente útil. E eles têm que garantir um mínimo de 150 dias de trabalho para os adultos. É uma idiotice monumental ter tanta coisa a fazer e tanta gente parada. Eu fui para a Imperatriz, um monte de gente parada. Eu vou lá de vez em quando, porque meu pai tem enterrado lá. Né? Era a última fase da vida dele. Né? Quando eu pego Imperatriz, tem um monte de gente parada, e em volta da cidade um monte de terra parada. Meu, não é física quântica, né? Tantas cidades que eu conheci no mundo, todas elas, isso no mundo todo, as cidades geram um cinturão verde, hortifruti granjeiro, porque é o que se chama economia de proximidade, né? Você tem que ter um circuito curto, né? Alface, tomate, etc. Você gera emprego, você gera alimentos bons para a cidade, a comercialização e a transformação geram atividades econômicas que financiam isso para a prefeitura, a conta fecha. Estou trazendo porque não é misterioso, tem tantas coisas, município por município, a fazer. Agora, o dinheiro no Brasil não está nos municípios. Né? O dinheiro está lá em cima, em Brasília, e é um arranca-rabo quem pega um pedaço maior. Certo? Isso aqui é sistemicamente disfuncional. Gente, eu queria parar por aqui, dizer que, basicamente, nessa fase propositiva, eu estou trabalhando com esse tripé, né? Quer dizer, da renda básica, de políticas sociais e de políticas de emprego. Eu, tempos atrás, participei do programa que a gente fez em Santos, com o Davi Capistrano. Né? Sabe o que é? A gente cadastrou os desempregados, fez o levantamento, as praias tinham sido contaminadas, né? Porque as empreiteiras jogavam os esgotos para sair mais barato para os canais pluviais. Então, matou o turismo, porque matou as praias contaminadas, matou a pesca também. Certo? A gente fez a Operação Praia Limpa. Cadastramos os desempregados da cidade, descobrimos que tem um monte de gente desempregada que tem curso superior, inclusive. Organizamos um monte de atividades para resgatar a vulnerabilidade das praias, reorientar o sistema de esgoto, tudo isso, certo? Isso permitiu que voltasse a atividade turística, permitiu que voltasse um conjunto de atividade de hotelaria, restaurantes, etc. Ou seja, a gente promoveu, através da prefeitura, um conjunto de atividades temporárias, né, com dinheiro público, e isso transformou-se em empregos permanentes. Certo? Não é misterioso, gente, a gente sabe que coisas devem ser feitas. Portanto, esse é o eixo, né, de assegurar a renda, assegurar as políticas sociais, assegurar empregos. Né? Nós temos essa subutilização da mão de obra, nós temos, para isso, que eu não vou entrar nisso agora, a não ser que entre na discussão, a reorganização do sistema financeiro para poder bancar isso, certo? E o repensar da forma de organização do processo decisório, que é a dimensão política desse processo. É isso aí, gente. Eu queria depois pegar alguns minutos para apresentar a vocês meu site, porque são ferramentas de trabalho. Tá? Sabe o que é? Em atividades como essa hoje, eu não fico rico, digamos assim. Certo? Nós precisamos desesperadamente de muito mais gente que entenda de economia, que entenda que economia não é para economista, porque se trata de nós, dos nossos filhos, dos nossos recursos. O dinheiro que está nos bancos, que quando vocês vão pegar um empréstimo e cobram aqueles juros, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Né? Tem um monte de gente que está desintermediando, adotando moedas novas, enfim, inventando coisas, certo? Temos caminhos. Né? É isso aí, gente. É um painel abrindo janelas para onde estão os grandes desafios.